Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou o professor Léo Batista e alegria! Hoje é dia de direito administrativo. Preparei uma aula muito especial para vocês. O Gênio Curso está com esse projeto aí muito bom, que é: fique em casa, mas não deixe de estudar. Pessoal, algumas explicações aqui preliminares para a gente iniciar nossa aula. São exatamente 16 horas e 7 minutos do dia 8 de abril. Essa aula está sendo gravada algumas horas antes de sua transmissão, em razão do alto fluxo que está ocorrendo nas lives, deixando os servidores oficiais um pouco pesados, e para evitar qualquer problema técnico, vai ser mais fácil e mais seguro upar essa aula do que transmitir ela de certa forma ao vivo. Mas a diferença aí é uma questão de horas. No entanto, ao final dessa aula aqui, eu irei estar presente em uma live no Instagram. Vocês poderão acessar aqui o meu Insta na descrição aqui embaixo desse vídeo. E nessa live eu irei responder todas as dúvidas que vocês irão me encaminhar ao decorrer dessa aula. Além disso, na mesma live, eu também irei realizar a correção deste questionário, que você pode baixar em PDF aí na descrição do vídeo. Pois bem, sem mais delongas, vamos iniciar aí a nossa aula. O tema de hoje é princípios administrativos. Gente, esse tema é aquele tema que está presente em quase todos os editais. Se está presente a disciplina Direito Administrativo em seu edital, com certeza consta lá como um dos primeiros tópicos princípios administrativos. E não só consta no edital, como também vai constar em sua prova. Pois bem, diante desse importante tema, montei essa aula aí muito especial, muito tranquila, com questões, explicações e um questionário aí para vocês fixarem o conteúdo e a gente corrigir em uma live posterior a essa aula. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Muito bem, o tema de hoje é princípios administrativos. E quando o tema é princípios, pessoal, precisamos logo de início fazer uma separação epistemológica. Precisamos agrupar os diversos princípios em diferentes blocos, para que o nosso estudo fique mais tranquilo, fique mais racional, mais fácil de ser aprendido por vocês. Vamos lá. Temos aí um primeiro grupo de princípios, que nós vamos denominar de super princípios. Veremos hoje na aula. Temos o segundo grupo, que são denominados princípios constitucionais expressos da administração pública. E temos também um terceiro grupo, que são o dos princípios correlatos. Pessoal, na aula de hoje nós iremos analisar o grupo 1 e o grupo 2. Primeiramente, por conta do fato de serem os grupos que mais têm incidência em provas de concurso público. E a segunda razão é pelo tempo limite de nossa aula, certo? Mas, para quem tenha interesse, eu tenho aí um resumo completo e totalmente grátis lá na minha página do Instagram. É só você acessar o link na bio, tem lá diversos resumos, dentre eles o resumo de princípios administrativos. E lá você vai encontrar todos os grupos, o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, tudo de forma clara, concisa e muito boa para você revisar e fixar o conteúdo. Voltemos aqui à nossa tela. Então, temos aí a analisar o nosso primeiro grupo, mas antes disso, eu preciso perguntar: o
que é um princípio? Porque vocês já perceberam, muitas vezes nós vamos iniciar o estudo em uma apostila, em um livro, e boa parte dos concurseiros, ainda uma parcela deles, é claro, tem formação jurídica concluída ou formação jurídica em curso, mas boa parte não. E aí a pessoa já se vê estudando princípios administrativos sem nem saber o que é um princípio. E esse conhecimento prévio é indispensável para entender todo o assunto. Porque tem muita gente que fala, poxa, Léo, mas princípios é um tema complicado. É complicado porque você ainda não teve uma base. Mas vamos fixar essa base aqui agora, que você vai ver como tudo vai fluir de forma bem mais prática. Vamos lá então. O que seria um princípio? De início, pessoal, temos que fixar logo algumas premissas. Você já deve gravar de início que o direito é constituído de normas jurídicas. Normas jurídicas, beleza? Muito bem. E eu tenho aí, segundo a doutrina, dois tipos de normas jurídicas. Duas diferentes espécies de normas jurídicas. Eu terei aí as normas que são classificadas como regras e eu terei as normas que são classificadas como princípios. Eu tenho aí que as normas jurídicas são regras e princípios. Muito bem. E qual é a diferença de uma regra e de um princípio? Uma regra, ela é um comando definitivo. Ela é hermética, fechada. Já dizia Dworkin, as regras seguem o padrão do tudo ou nada. Ou você encaixa numa regra ou você não está encaixado numa regra. Já um princípio é o denominado mandamento de otimização. Ele é mais abstrato, mais genérico. Léo, sinceramente, não entendi nada do que você falou. Vamos clarear isso tudo com um exemplo bastante prático. Vamos lá. Imagine aí que estamos em uma recepção de um consultório médico. E, diante disso, resolve-se colocar uma placa nessa recepção. Uma ordem, ou seja, uma norma. Coloca-se uma placa com os seguintes dizeres: é proibido a utilização de aparelho celular sem fone de ouvido. Beleza? É colocada essa placa lá na recepção. Aí eu pergunto a vocês: um sujeito que chegue com outro e comece a conversar muito alto, tem uma discussão, aquela pessoa que não tem noção de volume, começa a conversar muito alto na recepção desse consultório, ela violou aquela norma? Você certamente vai falar que não. A norma está lá dizendo, o cartaz está bastante claro. É proibido o quê? Utilizar aparelho celular sem fone de ouvido. Muito bem. Agora, imagine que a gerência desse consultório, vendo o que aconteceu, resolveu mudar a redação da placa. E agora a placa consta com os seguintes dizeres: é proibido causar tumulto e desordem. Olha só como as coisas mudaram. Aí eu te pergunto, o sujeito que usa celular sem fone de ouvido, está assistindo um vídeo, ouvindo uma música sem fone de ouvido, ele viola essa norma? Viola. Os caras que estão ali conversando muito alto, sem noção do volume, violam a norma? Violam a norma. Uma pessoa que chega cantando parabéns na recepção, está violando a norma? Está violando a norma. Qual foi a diferença do primeiro cartaz e do segundo cartaz? No primeiro cartaz, eu vi que dele só poderia ser gerado um único comando, que seria o quê? Não utilizar aparelho celular sem fone de ouvido. Mas da segunda norma, olha só, a segunda norma gerou inúmeros, quase que infinitos comandos.
Conseguiu perceber? Parabéns, então. Você acabou de aprender a diferença de uma regra e de um princípio. O primeiro cartaz era uma regra, pois a regra só gera um único comando. Ela é tudo ou nada, ou você se encaixa naquilo que está descrito, ou você não viola a regra. Já um princípio não. De um único princípio podem surgir diversos comandos, ou seja, diversas normas jurídicas. E quando o examinador quer fazer uma pergunta acerca de princípios jurídicos a você, é justamente isso que ele quer saber. Ele quer saber quais são os comandos que podem surgir desse princípio. Vamos trazer agora essa diferenciação de regra e princípio para a nossa disciplina jurídica, para o mundo do direito. Olha só, a seguinte norma: matar alguém é crime. É uma regra ou é um princípio? Aí você vai pensar, matar alguém é crime, é o mesmo que dizer, tem um comando aí, né, implícito, dizendo não mate. Opa, é só um único comando, logo vai ser uma regra. Agora, o servidor público deve se pautar pela eficiência. Ser eficiente significa tanta coisa, chegar no horário, ou seja, ser assíduo, utilizar de forma racional e econômica os recursos públicos. Olha só, eu tenho mais de um comando, então aí vai ser um princípio. Então, vamos aqui agora para a nossa tela, pessoal, para analisar como isso cai nas provas. Porque o seu estudo aqui é um estudo para acertar questões. Esse é o nosso objetivo da aula de hoje e nossas aulas posteriores. Como é o modelo de questão acerca de princípios administrativos? Eu tenho, pessoal, dois modelos de questões que equivalem a 90% de qualquer questão de princípio administrativo que pode cair em sua prova. Dois modelos que traduzem 90% das questões de concurso público sobre princípios. Vamos lá. No primeiro modelo, nós temos aí que a prova vai trazer no seu enunciado da questão um conceito, um exemplo ou uma situação hipotética de violação ou concretização de um princípio. E depois o examinador vai pedir a você para você assinalar dentre as alternativas, candidato, isso tudo que foi dito no enunciado aí, tudo isso que foi dito, corresponde a qual dos princípios abaixo? Esse aí é o primeiro modelo. Olha só, passar aqui uma prova aí, a prova do IFBA de 2019. Foi uma prova que trouxe aí uma questão desse modelo número 1. Olha só, a administração pública é regida por vários princípios, entre eles um que impõe ao gestor público que só pratique o ato para cumprir o seu objetivo legal, sendo vedada qualquer prática de ato administrativo sem interesse público ou vantagem para a gestão. Com base neste princípio, a imagem do administrador público não deve ser identificada quando a administração pública estiver atuando. Da mesma forma, o administrador deve orientar-se por critérios objetivos e não fazer distinções com base em critérios pessoais. Aquele modelo que eu falei. Trouxe aí aspectos conceituais no enunciado e quer que você, com base nessas informações, indique qual é o princípio a que se faz referência. No caso da nossa questão aí, o princípio tratado, como veremos nas páginas seguintes dessa aula, é o princípio da impessoalidade. Muito bem. E agora o segundo modelo. No segundo modelo, nós temos nada mais, nada menos do que uma inversão. Porque no modelo 1, eu tenho o quê? O conceito, a situação hipotética, o exemplo é trazido no enunciado e a resposta, a referência ao princípio nas alternativas. No modelo 2 eu tenho uma simples inversão.
feita a referência a um princípio no enunciado, e o examinador vai pedir que você identifique qual é o conceito, exemplo ou característica desse princípio. Olha aí no modelo 2, assinado abaixo, a alternativa que traz o conceito, exemplo ou situação hipotética de violação ou aplicação do princípio X. E aí, nas alternativas, ele vai trazer um conceito, um exemplo ou uma situação hipotética. Olha só, também prova do ano passado, realizada pela VUNESP, que seguiu esse modelo. O princípio da economicidade, olha só, no enunciado ele já revelou o princípio, então ele não quer saber qual é o princípio, ele quer saber o que você pode extrair desse princípio. No contexto da administração pública, está corretamente descrito na alternativa, certo? E aí você vai identificar dentre as alternativas aquela que melhor corresponde ao contexto, beleza? Não vou fazer essa questão aqui agora, pois essa é uma das questões que está no questionário em PDF de vocês. Veremos ela na correção da live lá no Instagram. Pois bem, visto aí como esse assunto cai, agora já direcionamos o nosso estudo para acertar questões, e isso é importantíssimo. Vamos analisar agora aqueles grupos, aqueles blocos de princípios. No primeiro grupo aí, eu tenho os chamados super princípios. Pessoal, esse grupo aqui também pode receber uma outra nomenclatura. Ele pode ser entendido também como supra princípios. Supra princípios. E também existe um outro sinônimo, um sinônimo um pouco mais estranho, mas que volta e meia causa terror e espanto em diversos candidatos. Em direito administrativo, quem é meu aluno aí já está cansado de saber, os alunos do Gênio Curso, sabe que existe aí um grande doutrinador do direito administrativo, que é o Celso Antônio Bandeira de Mello, não só do direito administrativo, mas um dos maiores juristas que nós temos aí. E Celso Antônio Bandeira de Mello, um belo dia, resolveu acordar, tomou seu café da manhã e falou: rapaz, vou escrever um artigo sobre a supremacia do interesse público e sobre a indisponibilidade. Ou seja, vou escrever um artigo acerca dos super princípios, mas quer saber? Eu vou dar um nome diferente para eles. E aí Celso Antônio Bandeira de Mello cunhou, olha só, apelidou os super princípios da seguinte forma. Ele disse que esses super princípios aqui são verdadeiras pedras de toque do direito administrativo. Olha só, imagine aí o candidato sem ter essa informação, chega na hora da prova, tá lá a questão: candidato, diga aí quais são as pedras de toque do direito administrativo. O cara fala: what the fuck? Que zorra é pedra de toque? É uma expressão cunhada por Celso Antônio Bandeira de Mello para designar os super princípios do direito administrativo, a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. Pedra de toque denota algo muito importante, algo indispensável. Aí você chega hoje aí depois da aula, manda uma mensagem para o seu crush, para a sua crush, falar: amor, você é minha pedra de toque. Se quem estiver do outro lado sacar: meu filho, minha filha, namore, porque alguém que estuda direito administrativo vale a pena namorar. Pois bem, vamos voltar aí para a nossa tela. Estes são os nossos super princípios. Vocês já sabem que neste grupo
eu tenho apenas dois princípios, o princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade. Pessoal, toda a doutrina do direito administrativo vai se estruturar a partir destes princípios. Por isso que eles são os superprincípios. Em direito administrativo, quando eu vou falar de poderes especiais, prerrogativas especiais da administração pública, tudo vai derivar da supremacia do interesse público. E quando eu falar, olha só, a administração está sendo limitada, ela deverá cumprir regras. O poder dela, embora existente, será limitado a determinadas regras. Quando eu falo isso aqui, é na verdade um fruto, uma decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público. Olha só, deixa eu botar aqui para ficar melhor. Limites da administração. Beleza? Vamos lá. E aí você pode me perguntar, Léo, beleza, gravei aí, mas essa informação das pedras de toque, embora seja bastante curiosa, cai em concurso público? Será que um dia isso vai cair? Meu amigo, minha amiga, não só pode cair, como já caiu diversas vezes. Trago para vocês aí um exemplo de um concurso muito bom que foi o da Câmara de BH, feito em 2018. Olha só, ao tratar dos princípios que regem a administração pública, a doutrina se refere a dois princípios, chamando-os de pedras de toque ou supraprincípios, pois a partir destes dois se extrai inúmeros outros. São eles, olha só, vocês já matariam aí tranquilamente que quando eu estou falando de pedras de toque, é o princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Pois bem, vamos agora falar de forma mais específica, trazer os conceitos, os exemplos e situações hipotéticas de cada um desses princípios, pois, como vimos lá no início da aula, é isso que o examinador vai cobrar de vocês em 90% das questões. Supremacia do interesse público sobre o particular. Você já precisa aí partir do conceito tranquilo, conceito claro de que a supremacia do interesse público visa satisfazer o interesse público propriamente dito, concedendo à administração pública algumas prerrogativas. Gente, o princípio da supremacia do interesse público, ele é inerente ao próprio convívio social. Não dá para existir uma sociedade sem que você dê um valor maior ao interesse da coletividade em detrimento do interesse individual. Então, vamos analisar aqui agora alguns exemplos, alguns institutos jurídicos que decorrem da supremacia do interesse público. E aí eu vou trazer aqui os senhores e as senhoras para alguns dispositivos de nossa Constituição, mais precisamente aí no artigo 5º da Constituição. Olha o que diz aí o artigo 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Gente, a desapropriação por interesse social ou por utilidade pública é um exemplo clássico de supremacia do interesse público sobre o particular. Qual é o interesse particular nesse caso? A propriedade. Imagine aí, você tem o seu terreno bonitinho lá na sua cidade.
Um belo dia você recebe uma notificação da prefeitura dizendo: olha, seu terreno foi avaliado em 300 mil reais. E aí você fala: não, acho que houve algum engano, meu terreno não está à venda, eu inclusive irei começar a construir nele no mês que vem. E aí a administração pública municipal vai falar: ô meu querido, entenda, seu imóvel não está sendo comprado, seu imóvel está sendo desapropriado. E o que eu estou falando aqui é só de uma indenização que vai ser justa e em dinheiro. Olha só, o interesse público sobre o particular. E aí, aquele que vai ter o terreno desapropriado não poderá fazer nada, a não ser discutir o valor da indenização. O interesse particular, que é a propriedade dele, vai ficar abaixo do interesse público. E aí, esse terreno, claro, que terá que ser desapropriado para uma finalidade de interesse social ou de utilidade pública. Então, grave bem, desapropriação é um importante exemplo do princípio da supremacia do interesse público. Outro exemplo aqui está no artigo 5º também, no inciso 25. Deixa eu só marcar aqui: desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. E claro, olha, a indenização é justa e prévia e em dinheiro. Muito bem, no inciso 25 temos o caso aí da chamada requisição administrativa, que tanto cai em concursos públicos. Requisição administrativa. Olha só, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurada ao proprietário a indenização por dano ulterior, se houver dano. Se houver dano. Olha só, importante diferença entre a desapropriação e a requisição administrativa é que na desapropriação a indenização sempre vai existir, ressalvados os casos previstos na Constituição, né? Mas na requisição administrativa não há a perda definitiva da propriedade. Imagine aquele típico exemplo de filme policial, uma perseguição policial, o bandido está fugindo com a moto e aí o policial está a pé. Ele pode requisitar o veículo, que é propriedade particular de qualquer pessoa, para utilização temporária, diante dessa situação de iminente perigo público. Só vai ocorrer indenização àquele a quem pertencia ao veículo, por exemplo, se houver dano. E se não houver, Léo, não tem indenização. Mas, poxa, o cara pegou o meu carro e saiu por aí. Olha só, mas o seu interesse particular está abaixo do interesse público. Beleza? Então, gravem aí também que requisição administrativa é outro importante exemplo de aplicação do princípio da supremacia do interesse público. Muito bem. Vamos colocar aqui os nossos exemplos. Coloquei como exemplo aqui a desapropriação, a requisição administrativa e temos outros também, gente. Olha só, um tema que está em muita evidência nesse panorama aí de isolamento social, quarentena, é o poder de polícia administrativa. O poder aí de limitar, restringir ou condicionar direitos em prol do interesse público. Muito bem. Gente, também devemos acrescentar que esse princípio da supremacia do interesse público, ele é um princípio que está implícito na ordem jurídica. Ele não está escrito em canto nenhum. Ele é um princípio implícito.
E aí tem uma casca de banana que você precisa ficar muito atento, muito atento. O princípio da supremacia do interesse público sobre o particular é um princípio implícito. Muito bem. No entanto, quando vamos lá para a Lei 9784 de 99, em seu artigo 2º, a Lei 9784, importantíssima para qualquer concurso, leitura obrigatória, a Lei do Processo Administrativo Federal, o seu artigo 2º vem com os seguintes dizeres. Olha só. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e olha só o que está aqui, princípio do interesse público. E aí você pode perguntar, Léo, não era um princípio implícito? Continua sendo um princípio implícito. O princípio que está aí escrito no artigo 2º é o princípio do interesse público, não é o princípio da supremacia do interesse público. Então vem comigo. Toma cuidado com isso, pelo amor de Jeová. Olha só, o princípio da supremacia do interesse público é um princípio que é implícito na nossa ordem jurídica. No entanto, o princípio do interesse público, que segundo a doutrina vigente o considera como uma espécie de decorrência do próprio princípio da finalidade, ele é um princípio expresso, pois está positivado na Lei do Processo Administrativo Federal. Beleza? Então cuidado aí com essa casca de banana, com essa pegadinha. Muito bem. E agora vamos realizar uma questão aí de aprofundamento. Haja vista que o examinador pode querer sair daquela onda de 90%, que é cobrar conceito, exemplo ou situação hipotética, e querer se enveredar pelo ramo da complicação e trazer uma questão de um tema mais aprofundado. Olha só, temos aí em nossa tela o tema relacionado ao interesse público primário e o interesse público secundário. Esse foi um tema trazido aqui em nosso direito brasileiro pelo nosso agora ministro, Luiz Roberto Barroso. Barroso trouxe aí para o direito brasileiro uma importante consideração. Sabemos aí que o interesse público se traduz de uma forma bastante simples. O interesse público deve se sobrelevar em relação ao interesse particular. No entanto, é necessário fazer uma distinção, porque eu tenho um interesse público, que é de fato o interesse da sociedade, mas eu também tenho que muitas vezes o interesse público é entendido não como interesse da sociedade, mas como interesse do município, do estado, do Distrito Federal ou da União enquanto pessoa jurídica. Diante disso, qual dos interesses públicos devem prevalecer? Barroso comenta que o ideal é que interesse público, ou seja, o interesse da sociedade e o interesse do município, estado ou união caminhem juntos para a mesma direção. No entanto, não é muito raro, não é tão incomum vermos exemplos de que o interesse da sociedade vai para um lado e o interesse da unidade federativa está indo para outro lado. Vamos para um seguinte exemplo que foi até objeto de uma questão da VUNESP na prova da Polícia Civil do Estado da Bahia de 2018. Colocou-se como o seguinte exemplo: o município
estava com a receita lá embaixo. Os números estavam negativos. E não é do interesse de nenhum município ficar com seus cofres vazios. E aí, qual foi a ideia brilhante do gestor municipal? Elevou ao máximo a carga tributária. Colocou IPTU lá em cima, ISS lá em cima. Elevou ao máximo a carga tributária para que os cofres do município ficassem novamente no verdinho. Pergunta: essa decisão privilegiou o interesse da sociedade ou o interesse do município enquanto pessoa jurídica? O interesse do município enquanto pessoa jurídica. E a pergunta: já que existe um conflito entre o interesse da sociedade e o interesse do município enquanto pessoa jurídica, qual desses interesses deve prevalecer? Obviamente que é o interesse da sociedade. Então, olha só como ficou fácil agora. Eu sei que o interesse público primário é o interesse da sociedade. E que o interesse público secundário é o interesse público da pessoa jurídica, que é o município, o estado, o Distrito Federal ou União. E diante de um conflito entre eles, qual é que deve prevalecer? O interesse primário, é claro, o interesse legítimo da sociedade. Então é esse que prevalece. Com essa informação aí, você respondia facinho a questão da última prova da Polícia Civil daqui do estado da Bahia. Aí na sua tela agora, a segunda pedra de toque, que é a indisponibilidade do interesse público. Olha só o conceito aí. O administrador exerce função pública, significando que a atividade é exercida em nome e no interesse do povo. Assim, o administrador é mero representante e não tem titularidade sobre o interesse público, não podendo, por esse motivo, dispô-lo. Pessoal, a expressão aí dispor, disponibilidade, ela está sendo empregada no seu sentido jurídico. Em juridiquês, dispor é dar o destino que eu bem entender. Por exemplo, eu posso dispor dessa caneta aqui, ela é minha propriedade, eu posso dispor dos meus bens da forma que eu bem entender, desde que não contrarie a lei. Então é nesse sentido que devemos interpretar o princípio da indisponibilidade do interesse público, beleza? Já que o interesse é público, ele não pertence àquele que está gerindo. Aquele que está gerindo em nome de outras pessoas, em nome da sociedade. Por isso que uma importante decorrência aqui, a principal, por assim dizer, decorrência desse princípio, sobretudo para provas de concurso público, advém do dever de prestar contas. Beleza? Pessoal, acabamos com o grupo dos superprincípios. Fácil, rápido, tranquilo e de forma aprofundada. Agora vamos encarar aí o segundo grupo, o grupo dos princípios expressos da administração pública. Gente, primeiramente, esse grupo aqui é aquele grupo famoso, é aquele grupo que você encontra lá no caput do artigo 37 de nossa Constituição. Lá no caput 37 de nossa Constituição, você vai encontrar lá o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade,
o princípio da moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso, você já deve ter ouvido falar, o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pasmem, ainda em 2019, ano passado, ainda existiam questões de concurso público, até bons concursos públicos, cobrando do candidato única e exclusivamente o conhecimento do LIMP. Assinale abaixo os princípios expressos da administração pública: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Caiu, se eu não me engano, uma das provas que eu me lembro agora de cabeça foi da VUNESP, Prefeitura de Guarulhos, do ano passado, um excelente concurso. Caiu uma questão dessa. Poxa, professor, tomara que caia, pois é fácil. Não, meu amigo, tomara que não caia. Questão muito fácil é ruim para você, porque todo mundo vai acertar. Questão dessa é uma questão nula. Então torça para que isso não caia. Sem que torcer para que caia na prova é justamente a matéria difícil, mas que só você vai acertar. Pois bem, vamos voltar aqui para a nossa tela e o nosso próximo slide. Vamos iniciar aí com o estudo da legalidade administrativa. Primeiramente, o conceito. O que é essa tal legalidade administrativa? É o dever, vai impor à administração pública o dever de agir apenas quando houver lei ordenando ou autorizando a sua atuação. E aí tem aquele conceito clássico e emblemático de Eli Lopes Meireles, que até hoje vive caindo em provas de concurso. Enquanto ao particular é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíba, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei ordena ou autoriza. Vamos verificar como é que isso está na lei, como é que isso está em nossa Constituição. Vamos lá. Eu tenho aqui inicialmente o artigo 37 em seu caput, como havíamos falado anteriormente. Olha só: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Aí vem os diversos incisos, beleza? Tá, já aqui a legalidade. No artigo 5º da Constituição, em seu inciso 2º, olha só, eu tenho também uma referência à legalidade. O inciso 2º diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Pessoal, e aí é muito importante que você não confunda a legalidade do artigo 37 caput, que é a legalidade administrativa, com a legalidade do artigo 5º, inciso 2º, que é a legalidade particular. Qual é a diferença entre uma e outra? Nesta do inciso 2º é a nossa legalidade, a legalidade do nosso dia a dia, é a legalidade sua, a minha, certo? Eu posso fazer, você pode fazer qualquer coisa desde que não haja uma lei proibindo. Você pode ir para o seu trabalho de carro escutando MC Kevin, porque infelizmente não há nenhuma lei que proíba a pessoa de escutar música ruim. Essa é a legalidade do inciso 2º. Mas é essa legalidade que você futuramente irá fazer uso quando estiver exercendo a sua função de agente público? Não, meu amigo.
A sua legalidade no exercício da sua função vai ser fazer o que a lei ordena ou autoriza. Olha só, no artigo 37 caput, nós temos aí a legalidade administrativa. Nós falamos que essa legalidade aqui segue o chamado critério da subordinação à lei. Só faz se houver lei autorizando ou ordenando. E se não houver lei nenhuma, Léo, não pratica o ato. Já a legalidade do inciso 2º segue o critério da não contradição. Da não contradição. Você apenas não precisa contrariar uma lei. Essa é a legalidade particular. A nossa, a que nos interessa, é a do artigo 37. Beleza? Então você não confunda aí as duas coisas. Pois bem, e aí surge a pergunta: e esse princípio da legalidade, ele comporta alguma exceção? Existe exceção ao princípio da legalidade? Olha só que questão tormentosa. Quando o examinador coloca isso em uma prova, você pode ter certeza que menos de 1/3 dos candidatos irão acertar. Graças a Deus, você está vendo essa aula, você vai fazer parte desse 1/3 que vai acertar uma questão dessas. Pessoal, a legalidade, nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Melo, em seu sentido formal, comporta três exceções. Vamos colocá-las aqui e posteriormente iremos fazer uma análise disso. A legalidade vai comportar 3 exceções. 3 exceções. Primeira exceção são as medidas provisórias. Segunda exceção é o estado de defesa. E terceira exceção é o estado de sítio. Pessoal, essas aí são 3 exceções ao princípio da legalidade em seu sentido formal. O estado de defesa e o estado de sítio, você já até consegue compreender, haja vista que eles são instrumentos de estabilização do Estado em momentos de crise. Agora, por que a medida provisória é uma exceção, Léo? Olha só, a medida provisória, nos termos do artigo 62 de nossa Constituição, ela é um ato emanado pelo chefe do Poder Executivo que tem força de lei. Olha só, medida provisória tem força de lei, mas não é lei no sentido formal. Pois só é lei no sentido formal aquele ato emanado pelo Poder Legislativo após o devido processo legislativo. Mas, embora não seja lei, tem força de lei. Então, quando o agente público pratica um ato com base em uma medida provisória, eu tenho aí uma exceção formal ao princípio da legalidade. Então, grave, memorize bem aí essas 3 exceções. Vamos realizar aí um aprofundamento. Pessoal, por muito tempo, por conta até da gênese do princípio da legalidade, lei. A administração pública tem que seguir a lei. Começaram a se indagar. Beleza, a administração pública tem que seguir a lei. Mas e a administração pública, diante de uma lei que viola a Constituição? Ela vai seguir o quê? A lei ou a Constituição?
Será que essa ideia de legalidade não é um pouco ultrapassada? O certo não seria dizer que a administração pública não deve se pautar apenas na lei, mas em todo o direito, a Constituição, os tratados internacionais de direitos humanos, a lei, os decretos, os regimentos internos e tudo mais? Com certeza. E aí a doutrina resolveu criar um novo rótulo, resolveu criar um novo princípio, o princípio da juridicidade. Olha só, olha isso caindo na sua prova, que questão boa para cair e só vocês acertarem. Olha só, o princípio da juridicidade, gente, nada mais é do que uma evolução do princípio da legalidade. Amplia a abrangência do princípio da legalidade. A administração pública não deve se submeter apenas às leis, mas sim a todo o ordenamento jurídico. Quer ver uma referência legislativa muito boa e que pouca gente lembra e que representa muito bem a questão da juridicidade? Vem aqui na tela. Vou passar aqui. Olha só o que diz o artigo 2º, parágrafo único da nossa Lei 9784 de 99. Nos processos administrativos serão observados, dentre outros, olha só, os critérios de atuação conforme a lei e o direito. O inciso 1º do artigo 2º da Lei 9784, em seu parágrafo único, já enuncia aí o princípio da juridicidade, dizendo que a administração pública deve se pautar conforme a lei e o direito, ou seja, todo o ordenamento jurídico. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Olha só, temos aí agora uma questão recente, foi questão aí do final do ano passado, que cobrou, olha só, princípio da juridicidade e deixou muita gente de cabelo em pé. Vamos a ela. A administração pública brasileira, a partir da normativa e dogmática que tradicionalmente a caracterizam, deve agir sempre com vistas a atingir finalidades de interesse público e de modo a respeitar as ideias de supremacia e indisponibilidade desse interesse. Nesse sentido, inúmeros institutos e temas do direito administrativo se estruturam com vistas a assegurar a efetividade dessas ideias no dia a dia da administração. Com base no exposto, olha só, os afazeres da administração, conforme determinado pelo princípio da juridicidade, deverão se pautar no direito como um todo e não apenas na ideia mais restritiva de legalidade. Olha só, dá um medo quando é a primeira alternativa que está certa, né? Mas é ela mesmo. Olha só, trouxe o conceito do princípio da juridicidade, que nada mais é do que a ampliação do princípio da legalidade. Resposta aí, alternativa A. Maravilha. Muito bem, próximo princípio aí na tela, o princípio da impessoalidade. Pessoal, o princípio da impessoalidade, ele pode trazer aí, impõe à administração 3 principais deveres. Vamos ver quais são esses deveres. Primeiramente, você não pode perder de vista que o princípio da impessoalidade é um vetor do princípio da isonomia, ou seja, o princípio da igualdade. E você sabe que o princípio da isonomia, em sua lição clássica, nos ensina que deve-se tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade na medida em que eles se desigualam.
Pessoal, nisso é imposto ao administrador o dever de objetividade no tratamento. Ele não pode atuar com vistas a interesses pessoais. Ele não pode criar favorecimentos ou discriminações negativas. Ele não pode favorecer aqueles que ele tem um bom relacionamento e não pode desfavorecer aqueles com quem ele não tem um bom relacionamento. Aquela velha situação, o sujeito está passando na blitz com toda a documentação do veículo irregular. O guarda para, mas quando vê, opa, olha só, é meu antigo colega de colégio, Jorginho. Pô, Jorginho, atrasado em PVA, sem emplacamento, meu Deus do céu, Jorginho, o que é isso? Vá embora, vá. Depois você me paga uma cerveja. Olha só, violação clara ao princípio da impessoalidade, na sua acepção como vetor da isonomia. Léo, isso admite exceção? Claro que admite exceção. Hoje em dia temos várias. A exemplo, cotas para portadores de necessidades especiais. Olha só, estou tratando desiguais com desigualdade. É uma discriminação? É, mas é uma discriminação positiva, que vai efetivar o princípio da isonomia. A mesma coisa, cotas raciais em concurso público. O Supremo Tribunal Federal já chancelou falando que não viola, mas sim concretiza o princípio da isonomia. Pois bem, o primeiro vetor aí ele é um vetor do princípio da isonomia. Em sua segunda acepção, temos que o princípio da impessoalidade ele impõe a vedação da promoção pessoal do agente. O agente público, quando atua, ele não atua em nome próprio, ele atua em nome da administração. Logo, ele não pode se promover às custas de sua função. Aquela velha história, prefeito do município, que gosta de se vangloriar o seu trabalho, coloca ali, se não fosse a minha gestão, nada de bom teria acontecido. Como ocorreu também um prefeito de uma certa grande cidade, colocava em todas as fotos das obras da prefeitura, hashtag fulano trabalhador, certo? Então, você não pode promover a sua imagem pessoal no uso da administração pública. Olha só, para deixar isso bastante claro, olha o que vem dizendo no artigo 37. Cadê? Deixa eu buscar aqui rapidinho. Acho que ficou faltando esse artigo aqui na minha lista, mas vocês podem checar aí no material que eu vou trazer para vocês posteriormente, que a própria Constituição, salvo engano, lá no artigo 37, parágrafo 2º ou parágrafo 3º, vai estabelecer de forma clara que a propaganda pública deve ter caráter informativo, educativo, não sendo permitido a promoção pessoal do agente público. Vamos lá, voltando aqui. Então, segunda acepção aí do princípio da impessoalidade é justamente a vedação à promoção pessoal. A VUNESP, certa vez em uma prova, denominou a impessoalidade como a chamada atuação sem rosto. O agente público atua sem o rosto. No lugar dele, enxerga-se
o Estado, o município, o Distrito Federal ou a União, ou então até mesmo a administração indireta ao qual ele se vincula. Muito bem. E para finalizar o princípio da impessoalidade, temos aqui também que ele tem um último desdobramento. O princípio da impessoalidade, nos dizeres de Eli Lopes Meireles, nada mais é do que o antigo princípio da finalidade. Então, olha só, segundo Eli Lopes, gente, finalidade e impessoalidade são princípios sinônimos. Eu sei que existe a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello que diverge um pouco. No entanto, a doutrina mais adotada pelas bancas de concurso público nesse aspecto é a de Eli, do qual ele fala que o princípio da impessoalidade é um sinônimo de princípio da impessoalidade. Vamos ver como é que isso cai em questões de concurso público. Olha só, uma questão aí de 2015 da SAEB. Assinale a alternativa correta que identifica o princípio constitucional aplicável ao direito administrativo, segundo o qual impõe-se ao administrador público a observância da finalidade de seus atos, ou seja, que estes sejam praticados para seu fim legal. Olha só, quando falou em finalidade, você já deve criar um link. Olha só, segundo a doutrina de Eli Lopes, finalidade e impessoalidade são princípios sinônimos. Olha só, responde aqui de forma bastante tranquila a alternativa C, impessoalidade. Vamos lá. Agora vamos falar de moralidade administrativa. Pessoal, a moralidade, diferente dos outros princípios, ela tem um conceito mais aberto, mais vago. Ela não tem um conceito concreto e determinado. O que podemos extrair da moralidade, olha aí em sua tela, é que ela traduz a ideia de honestidade, obediência, a princípios éticos, a boa-fé, a lealdade e a boa administração. E, justamente por ser esse conceito aberto e indeterminado, a moralidade é um princípio que é quase sempre violado de forma indireta quando um outro princípio é violado. Lembra daquela situação que eu falei com vocês? O prefeito que promoveu a sua imagem pessoal às custas do exercício da função pública. Qual foi o princípio que ele violou? Léo, violou diretamente o princípio da impessoalidade, porque está falando aí que proíbe, veda a promoção pessoal. E ele se promoveu. Mas eu pergunto, ele não violou a moralidade também, não? Ele violou. Mas violou de forma indireta. Justamente, gente, a moralidade tem essa capacidade íncita a ela, que é justamente essa sensibilidade. Por ter um conceito aberto, um conceito bastante indeterminado, ela quase sempre vai ser violada de forma indireta quando houver a violação de um outro princípio. Mas precisamos ver o que cai mais quando o tema é moralidade. E no que diz respeito à moralidade administrativa, precisamos levar um tema em consideração. Um tema importantíssimo para qualquer prova de concurso público. Olha só, está aí na tela a famosíssima súmula vinculante número 13 do STF. Vamos aí a ela. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante, ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios,
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Que súmula grande, né? Pois é, mas ela traz diversos aspectos relacionados ao princípio da moralidade que despencam em sua prova. Primeiramente, olha só, precisamos dar nome aos bois. Essa súmula aí, pessoal, é mais conhecida como súmula vedatória do nepotismo. Essa prática aqui é chamada de nepotismo. Essa prática de apadrinhamento, né? Tão bem conhecida, infelizmente, aqui em nossa administração pública nacional. Então, nepotismo é essa prática. E a súmula vinculante vem fazer o quê? Vem tentar vedar, proibir o nepotismo. Mas, ao mesmo tempo que essa súmula veda o nepotismo, ela cria de forma indireta algumas outras situações permissivas e proibitivas. E são justamente essas situações que aparecem nas questões de concurso público. Vamos analisar um pouco agora. Primeiramente, é importante lembrar a nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau. Ou seja, embora configure nepotismo o sujeito nomear a um cargo em comissão a sua esposa, o seu filho, não irá configurar a nomeação de primos. Primos são parentes de 4º grau. Logo, não vai configurar nepotismo. Beleza? Então, vamos aqui para mais uma análise. Aqui para o exercício de cargo, peguei aqui em comissão de confiança ou ainda função gratificada. Pessoal, importante notar na interpretação dessa súmula vinculante é que não está incluída aqui os cargos políticos. Não está incluídos os cargos políticos. A súmula vinculante número 13 não alcança os cargos políticos. Como assim, Léo? Imagine aí, como caso que já ocorreu, Cid Gomes. Cid Gomes, enquanto prefeito, nomeou Ciro Gomes como secretário de Finanças, salvo engano, do município. O seu irmão. Olha só, então configurou nepotismo? Não configurou. Porque, olha só, o nepotismo vai alcançar os cargos em comissão ou de confiança ou função gratificada. Não alcança os cargos políticos. No município, as secretarias. No estado, as secretarias. E na União, os ministérios. E mais uma importante observação aqui. Também vai compreender nepotismo o ajuste mediante designações recíprocas. O que seria isso? Pessoal, um pouco antes da edição da súmula vinculante número 13, já havia se iniciado, principalmente no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o combate ao nepotismo. E aí as pessoas começaram a tentar dar um jeito, porque você sabe, o sistema, quando leva um tapa, ele não recua, ele evolui. E aí o que começou a ser criado? Olha só a criatividade. Um prefeito de um determinado município ficava com receio de nomear os seus parentes em linha reta ou colateral, justamente por conta do nepotismo. E aí ele ligava para o prefeito da cidade vizinha, seu amigo. E falava: "E aí, rapaz, tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia? Trabalhando muito? Rapaz, eu pintou aqui uma ideia. Já sei como vamos resolver o nosso problema. Eu tenho aqui 10 parentes precisando nomear. No entanto, se eu nomear aqui no município, vai configurar nepotismo. Então eu tive uma ideia. Você manda 10 parentes seus para cá, que não são meus parentes, eu nomeio. E mando os meus 10 para o seu município. E você nomeia eles aí. Olha só,
houve um ajuste aí recíproco de designações. Pergunta: isso também vai configurar nepotismo? Configura, com certeza. Olha só aqui o finalzinho da súmula, o que diz: compreendido, inclusive, o ajuste mediante designações recíprocas. É o que ficou conhecido, gente, de forma mais precisa, como nepotismo cruzado ou nepotismo transverso, que é essa prática aí de designações recíprocas para fraudar a súmula vinculante número 13. Pois bem, como eu havia dito a vocês anteriormente, o princípio da moralidade tem dentre suas características essa maior sensibilidade. Ele quase sempre é violado de forma indireta. E isso pode gerar uma confusão. O aluno me pergunta: Léo, então, se a moralidade vai ser quase sempre violada, então eu devo sempre marcar a moralidade, né? Lá na questão? Não, calma. Quando o examinador pergunta, ele quer saber qual o princípio violado, qual o princípio que foi concretizado. Às vezes, mais de um princípio é violado. Então, qual você vai marcar? Aquele que é violado de forma predominante, aquele que é violado de forma direta. Vamos analisar um exemplo aí de questionamento. Prova aí do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia, para o cargo de analista judiciário. O agente público que se utiliza de publicidade governamental com a finalidade exclusiva de se promover viola o princípio da... Imagine se eu tivesse feito essa pergunta para você sem colocar nenhuma alternativa. Que resposta você me daria? Sem sombra de dúvida, Léo, viola aí o princípio da impessoalidade, em sua acepção de vedação à promoção pessoal. Beleza. Acertou em cheio, meu caro. Mas vamos voltar aqui. Alternativa A: eficiência. B: moralidade. C: autotutela. D: publicidade. E E: motivação. Ué, cadê a impessoalidade? Não há, dentre as alternativas, repare bem, há o princípio que foi violado de forma direta. Não há. O examinador colocou já na malícia. Mas existe um princípio que quase sempre é violado de forma indireta. Que princípio é esse? O princípio da moralidade. Você mata aí a questão facilmente. Próximo princípio: publicidade. Publicidade. Gente, a publicidade impõe à administração pública o dever de publicar seus atos oficiais. E para quê? Com que finalidade? Para que haja uma maior transparência, para que o administrado, ou seja, nós, possamos controlar os atos do poder público. Como é que você vai fiscalizar algo que você não tem conhecimento? Impossível, né? Para isso existe a publicidade, que vai impor o dever do agente público publicar todos os atos oficiais. Quais são os fundamentos constitucionais da publicidade? O artigo 37 caput, como vimos lá, o LIMP. O artigo 5º e seu inciso 33, que fala do direito à informação. No seu inciso 34, que fala do direito de certidão. E é claro que não podemos esquecer também do importante remédio constitucional, que é o habeas data. Agora, quando publicidade cai em concurso público, normalmente o examinador quer saber o que? Exceção. Candidato, esse importante princípio, que é o princípio da publicidade, tem exceção? Ou seja, haverá situações em que o ato ou o processo administrativo deverá seguir em sigilo? Resposta: sim. E quais são esses casos? Vamos analisar
aqui agora em nossa tela. Olha só, temos aí nosso artigo 5º as 3 exceções constitucionais ao princípio da ao princípio da publicidade administrativa. Olha o que diz o inciso 10 do artigo 5º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, sempre que um ato administrativo ou um processo administrativo for ferir a inviolabilidade da intimidade, honra, imagem ou vida privada, ele deverá seguir em sigilo. Próxima exceção. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo de lei, sob pena de responsabilidade. Olha só, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Mais um exemplo aí em que o processo ou a informação poderá seguir de forma sigilosa. E por fim, temos aí também o seguinte inciso do artigo 5º. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. Esse dispositivo aí meio que plasma, né? Ele faz uma fusão dos dois anteriores, dizendo que a publicidade será excepcionada, ou seja, ocorrerá sigilo, quando isso afetar a intimidade ou o interesse social, o interesse da sociedade. E agora, gente, vamos falar aí do princípio da eficiência. Em sua conceituação bastante clara, bastante simplória, certo? Temos aí que a eficiência impõe um dever de produtividade e economicidade na atuação administrativa, certo? A economicidade aí, por alguma doutrina, é vista até como princípio da economicidade, que vai significar o quê? Você alcançar o melhor resultado possível gastando o menor número de recursos disponíveis. É alcançar o melhor resultado gastando o mínimo possível. Isso é o que plasma aí a economicidade. Mas acerca do princípio da eficiência, temos aí algumas disposições importantes. E a primeira delas diz respeito à própria origem deste princípio. Porque este princípio, gente, não nasceu com a Constituição de 88. Ele foi inserido posteriormente por uma emenda constitucional em 98. Foi a emenda constitucional 19/98. Então, olha só, se o enunciado da questão começar a falar, foi um princípio que foi inserido posteriormente, mediante emenda constitucional, principalmente citar a emenda 19/98, você já sabe que é o princípio da eficiência. O pessoal brinca que no Brasil até a eficiência demora 10 anos para chegar. E, brincadeiras à parte, é uma ótima forma de você memorizar essa informação. Mas aí também precisamos analisar alguns exemplos práticos. Exemplos de aplicação do princípio da eficiência. O concurso público. Concurso público, além de prestigiar o princípio da impessoalidade, né, porque vai ser uma seleção objetiva, todos vão concorrer de forma igualitária, ele também traduz o princípio da eficiência, pois só será aprovado aqueles mais capacitados. E aí a pergunta, após a sua posse, sua nomeação e sua posse, o princípio da eficiência vai continuar presente na vida do servidor público? Claro que vai. Inclusive, deve-se alertar as possíveis
possíveis não, há certas avaliações periódicas de desempenho que serão feitas ao longo de sua vida enquanto servidor público. Periodicamente você será avaliado. E o resultado negativo dessas avaliações pode trazer diversas consequências, dentre elas até mesmo a demissão do servidor público. Olha que tema que despenca em provas de concurso público e tem tudo a ver com o princípio da eficiência. Vamos ver aqui agora esse importante dispositivo. Olha aí, o artigo 41 da Constituição. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Olha só, informação também que adora cair em prova. 3 anos é o prazo para se alcançar a estabilidade. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor estável só perderá o seu cargo, olha só, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo que lhe seja assegurado a ampla defesa e, olha só, mediante processo de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar. Então, caso o servidor viole o princípio da eficiência ao ponto de ocorrer a sua reprovação em avaliação periódica de desempenho, olha só, é um dos casos constitucionais de perda do cargo público. Pessoal, vamos encerrar nossa aula por aqui. Dentro de alguns instantes já estaremos postando aí essa aula, haja vista que será o horário de transmissão da mesma e, conforme combinado, teremos aí a resolução das questões e também iremos sanar as dúvidas geradas numa live aí no Instagram. Vou colocar aqui mais uma vez o endereço para que vocês possam assistir essa live. Muito bem? Continuem firmes, estudando em casa, certo? Porque quando tudo isso passar, possa ter certeza, vai ter uma enxurrada de prova vindo tudo de vez. E se pergunte, você quer estar despreparado para esse cenário? Pós-isolamento social, pós-crise, em que concursos públicos, você vai ter que escolher, porque vai ter muito concurso na mesma data. Você quer estar despreparado para diversas oportunidades? Claro que não. Então continue firme, continue estudando. Tá joia? Tudo de bom e até mais.